Muito bem, pessoal, vamos então agora realizar a instalação limpa do Debian 12. Nós vamos fazer uma instalação para desktop, tá? Que poderá ser usada aí no teu computador, no teu notebook, tanto faz. Vamos fazer uma instalação utilizando a opção avançada. Eu vou colocar aqui para exibir em tela cheia, para a visualização ficar melhor para vocês. Então vamos lá, quando você dá, eu estou realizando aqui numa máquina virtual, mas quando vocês fizerem a instalação no notebook de vocês ou do computador de vocês, vocês devem criar um pendrive bootável, né, com a ISO do Debian 12, dar o boot pelo pendrive e então após você realizar o boot ele vai parar nessa tela aqui com essas opções. Nós vamos utilizar esta opção aqui, ó, avançada, tá ok? Agora na próxima tela nós vamos até a opção Expert Install. Enter. Próximo passo nós devemos escolher a linguagem. Enter. Vou escolher aqui o idioma Português Brasil. Enter. Aqui somente para confirmar, né, eu deixo aqui em cima de Português Brasil e teclo Enter. Nessa tela seguinte também Enter. Agora nós vamos selecionar aqui os locais adicionais. Então eu vou descer até a opção que eu preciso. Então eu seleciono aqui com a tecla de espaço PTBR, dou um Tab para ir ali em continuar e Enter. Agora para confirmar, Enter novamente. Nesta tela nós vamos avançar com o Enter e Enter para configurarmos o teclado. Português brasileiro, Enter novamente. Nesta opção aqui, detectar e montar mídia de instalação, Enter. Continuar. Continuar. Nesta etapa aqui nós vamos simplesmente dar um Enter. E aqui não vamos selecionar nenhuma dessas opções e vamos continuar. Aguardar ele carregar aí os componentes adicionais. Enter para detectar o hardware de rede. Enter novamente para configurar a rede. Configurar a rede automaticamente, sim. Aqui eu deixo essa opção de 3 segundos mesmo, continuar. Ele está pegando a configuração via DHCP. Nome da máquina, né? O hostname eu posso alterar aqui, ou posso deixar como está. Eu vou deixar Debian mesmo, mas eu poderia apagar e colocar outra coisa, tá bom? Vou deixar Debian. Até mesmo porque isso a gente pode alterar depois, se for o caso. Nome de domínio, não vou colocar nada. Continuar. Configurar usuários e senha, Enter. Permitir login como root, aqui eu vou deixar sim. Senha do root, eu vou colocar uma senha simples aqui, porque é um ambiente de teste. Informar novamente a senha. Criar uma conta de usuário normal agora? Sim. Vou colocar aqui Cláudio Maciel. Ele vai puxar um nome automático, eu poderia alterar, mas vou deixar esse mesmo, que é o nome para
para fazer o login. A senha para o novo usuário, vou colocar uma senha fraca mesmo. Repete a senha. Configurar o relógio do sistema. Ajustar usando o NTP sim. Aqui eu vou colocar pool.ntp.br. Vou deixar assim, olha. pool.ntp.br. Continuar. Só voltando aqui nessa questão do relógio, eu poderia deixar aquele que ele aparece aqui originalmente, que não teria problema, tá bom? Iria funcionar da mesma forma. Mas eu prefiro colocar aqui um servidor de NTP nacional. Escolha a tua região, né? A minha, no caso, São Paulo. Agora vamos para a parte de configuração dos discos. Ele vai detectar seus discos. Se você tiver mais de um disco, ele vai reconhecer. Eu vou deixar essa primeira opção em modo assistido e usar o disco inteiro. Quando nós formos ver a parte de servidores, né, que isso vai ser em outro curso, na parte de servidores a gente entraria aqui com LVM, criptografia de disco, particionamento manual também, mas como é para desktop, eu costumo usar o disco inteiro mesmo, tá bom? Enter. Aqui ele aparece o disco que eu tenho, né? Como é uma máquina virtual, aparece somente esse disco aí, mas poderia ter mais também. E no seu computador aí, se você tiver mais de um disco, mais de um SSD, HD, vai aparecer aqui. Vou deixar todos os discos, todos os arquivos em uma única partição, tá bom? É interessante também essa opção de deixar o home separado, caso você precise formatar depois o teu notebook, o teu computador. Você não perde aí os teus arquivos, né? Mas isso a gente vai ver num outro momento. Por hora nós vamos avançar com essa primeira opção aqui mesmo, deixar todos os arquivos em uma única partição. Finalizar. Confirmar. Sim. E agora instalar o sistema básico. Essa parte de instalação do sistema básico é bem rapidinho, porque como menciona aí, né, é somente o sistema básico mesmo. E na sequência a gente vai escolher mais algumas opções para depois então terminar de realizar a instalação de todo o sistema. Nessa opção do kernel, né, a ser instalado, nós vamos deixar essa opção do meio aqui mesmo, tá? Linux Image AMD 64. Drivers a serem incluídos. Vamos escolher aqui direcionado, que ele vai incluir somente os drivers necessários para o teu hardware, tá? Para o teu notebook, o teu computador. Ele vai detectar o hardware e vai instalar os drivers somente para o hardware que você tem atualmente. Se você for na opção aqui genérico, ele vai instalar todos os drivers disponíveis. Então vamos deixar aqui direcionado. Prontinho, agora nós vamos configurar o gerenciador de pacote. Enter. Ler mídia
de instalação adicional? Não. Usar um espelho de rede? Sim. Protocolo para baixar, vamos deixar HTTP. O espelho do repositório, eu prefiro mudar para o espelho dos Estados Unidos, que é bem mais rápido do que deixar ali na opção Brasil, tá? E aqui, essa primeira opção mesmo, deb.debian.org. Configuração de proxy, se você usa proxy, aí você coloca como aparece ali, usuário, a senha, arroba, o servidor, né, ou o IP, que seria a máquina ali, e dois pontos a porta. Isso caso você utilize um proxy, né? Mas na maioria dos casos não é necessário. Então, como no meu aqui, no ambiente que eu estou, eu não preciso de proxy. Até mesmo porque eu estou trabalhando numa máquina virtualizada aqui. Então, eu deixo em branco e avanço. Usar firmware não livre. Isso é muito interessante para que caso você tenha algum driver proprietário de vídeo, de Wi-Fi, ele vai instalar automaticamente, tá? Se você não colocar essa opção aqui, então ele vai ignorar e não vai instalar os drivers de hardware proprietário que houver aí na tua máquina. Então, usar firmware não livre, sim. Programas não livres, também sim. Habilitar repositórios fontes, isso daí nós não precisamos. Então, a gente muda para não. E aqui nós vamos deixar atualizações de segurança habilitado, atualizações da distribuição também habilitado, e com a tecla de espaço nós vamos habilitar também software portado de versões mais novas. Isso é interessante para que a gente possa conseguir instalar aplicativos aí mais novos no nosso Debian. Continuar. Ok. Agora nós já estamos indo para o final da instalação. Só lembrando um detalhe, pessoal, que essa instalação está sendo feita com a ISO do Debian 12, com DVD1 do Debian 12, tá ok? Atualização automática. Eu prefiro não usar atualização automática, tá? Atualizar somente quando eu manualmente for lá e der o comando para que ele faça as atualizações. Então, vou deixar aqui sem atualizações automáticas. Participar do concurso de pacotes, sim. Isso é interessante para ajudar aí a comunidade de desenvolvedores, para que eles saibam quais os programas que estão sendo mais usados, onde eles devem concentrar os esforços deles aí no desenvolvimento e na melhoria do Debian e também dos aplicativos que nós utilizamos. Então, eu sempre gosto de deixar selecionada essa opção para de alguma forma estar contribuindo aí com a comunidade. Agora aqui nós vamos escolher o ambiente gráfico que nós vamos utilizar, tá? Por padrão ele vem aqui o Gnome. Nós não vamos utilizar o Gnome, então eu vou até a opção e teclo espaço para tirar e vou escolher aqui o Cinnamon, que é o ambiente gráfico que nós vamos utilizar neste nosso ambiente aqui. Servidor web, servidor SSH, isso a gente
consegue instalar depois. Então a única alteração aqui foi tirar o Gnome e adicionar o Cinnamon, tá bom? Eu poderia deixar mais de um ambiente gráfico selecionado e instalado, mas aí depois, na hora do boot ali, de fazer o login, o logon, você consegue trocar, selecionar qual ambiente gráfico você vai utilizar. Mas lembrando que isso vai também pesar na tua máquina, né? Vai ocupar espaço, vai ocupar recursos aí do teu computador. Então instale somente o que você realmente vai utilizar. Nesse caso nós vamos utilizar o Cinnamon. Tá? Nós temos a opção do Gnome, XFCE, KDE Plasma, Mate, LXDL, XQT, enfim, os ambientes gráficos mais utilizados atualmente. Vamos continuar. E agora ele vai fazer aí o download de 1606 pacotes. E após realizar o download, ele vai então realizar a instalação. Esse processo leva alguns minutinhos, então para não prolongar ainda mais o vídeo, eu vou dar uma pausa e retorno com o vídeo assim que concluir essa parte de download e instalação desses pacotes. Ok, pessoal, finalizou então aqui aquele processo de download e instalação de todos os pacotes e já estamos na etapa seguinte, onde nós vamos instalar o Grub, tá? Aqui é só dar um Enter então. Ele pergunta se você quer executar o OS Prober para detectar e inicializar outros sistemas operacionais. Eu não tenho um outro sistema operacional nesse disco aqui, então eu vou clicar em não. Isso serve se você, no caso de você querer ter dois sistemas operacional, aquilo que a gente chama de dual boot, né? Você pode ter Windows e também Linux no mesmo HD, na mesma máquina, e você, através do Grub, né, ele faz esse gerenciamento. Não é o caso aqui do nosso ambiente, nós não vamos utilizar essa opção. Nós vamos instalar uma máquina somente com Linux mesmo. Então aqui eu deixo não. Agora confirmar a instalação do Grub, sim. Aqui o disco que vai ser instalado, né? No meu caso eu tenho somente um disco, que é o /dev/vda. Então eu seleciono aqui o meu disco, informo qual é o disco onde vai ser instalado o Grub e teclo Enter. Beleza, agora é só finalizar a instalação. Confirmar que o relógio do sistema está configurado para UTC, sim. E prontinho, instalação realizada com sucesso. Agora basta teclar Enter e ele vai fazer agora a reinicialização do sistema, tá? Nesse caso eu deveria ter tirado, né, o meu pendrive para que ele não entrasse novamente aí o boot pelo pendrive, tá ok? Eu vou desligar aqui a minha VM para tirar o pendrive e então dar novamente o boot para que ele suba o meu sistema operacional corretamente.
Prontinho, tirei a mídia a ISO, né, que estava anexada aqui à minha máquina virtual. E agora, quando eu liguei a máquina novamente, ele subiu corretamente. Agora eu entro com o usuário que eu criei durante o processo de instalação, coloco minha senha e aí está o meu Debian 12 instalado, com a instalação concluída. Antes de finalizarmos esse vídeo, eu quero mostrar para vocês somente aqui a parte do repositório, que é aquilo que eu gostaria de mostrar com relação ao repositório completo, né, que ele cria quando a gente faz a instalação por esse método avançado, né. Vou digitar su-, colocar a senha de root e agora com o comando vi /etc apt source list. Então aqui nós temos o repositório completo, corretamente configurado, e com esse repositório você não vai ter nenhum problema aí com relação à instalação de programas mais atualizados, porque ele tem aqui o repositório backport, tá? É através do repositório backports que a gente consegue fazer a instalação de programas mais recentes, mais novos. Nós temos aqui, nós estamos utilizando, né, o repositório non-free e non-free firmware, que é para que a gente tenha aí drivers também mais atualizados e drivers de fabricantes proprietários, né, drivers proprietários, e os repositórios padrão, né, de segurança, e o repositório principal aqui do nosso Debian, tá ok? Essa primeira linha aqui do CD-ROM, a gente pode apagar essa linha. Então, se eu der aqui DD, eu apago, e X, eu salvo do arquivo, eu saio do arquivo e saio dele ao mesmo tempo, tá ok? Se você ainda não tem familiaridade aqui com o comando VI, né, editar arquivos através da linha de comando, isso a gente poderia ter feito dessa maneira aqui, ó. Eu vou minimizar o terminal, vou abrir o gerenciador de arquivos, aqui deixa eu colocar aqui em modo de tela cheia para ficar melhor. No gerenciador de arquivos eu venho aqui em sistema de arquivo, no diretório etc, o diretório apt com o botão direito eu vou em abrir como root, coloco a senha de root, e agora o arquivo sources.list com o botão direito, abrir com gedit. Pronto. Dessa forma eu consigo editar o arquivo de configuração dos repositórios através do meu ambiente gráfico, né? Através de um editor de texto aí, como se fosse o bloco de notas. Isso é bastante útil para quem está começando agora, ainda não aprendeu a trabalhar com um editor de texto pelo terminal, né, como Nano, VI. Então essa é uma dica para que você possa editar arquivos de uma forma simples, tá bom? Através do editor de texto. Então é isso, pessoal. Nós finalizamos por aqui essa parte de instalação. Na sequência nós vamos ver num próximo vídeo como realizar alguns ajustes para deixar o nosso ambiente mais produtivo, tá? Tanto para trabalhar na linha de comando pelo terminal, como também
na parte gráfica, e nós vamos também depois, ainda em outro vídeo na sequência, ver como realizar a instalação de diversos programas aí, tá? Tanto da parte de desenvolvimento, Python, um ambiente de desenvolvimento web, para quem é desenvolvedor web, programa em PHP, também instalar ferramentas de escritório, fazer instalação de programas para quem trabalha na área gráfica, tá? Então nós vamos na sequência, nos próximos vídeos, ver como é que a gente consegue melhorar e deixar o nosso Debian desktop, né, muito melhor, para que a gente possa aí trabalhar em diversas frentes, né? Então, independente da tua área, Debian é uma boa opção para você ter em seu computador, em seu notebook, para você poder trabalhar. Por padrão, ele já vem com uma série de programas aqui, né, o LibreOffice instalado, né, que seria equivalente ao pacote Office, muito bom. O LibreOffice, ele vem aqui com alguns programas gráficos também, mas nós vamos, além desses programas que vêm como padrão, a gente vai ver aí nos próximos vídeos como realizar a instalação de diversos programas, tanto na linha de comando, utilizando aqui o terminal, quanto em modo gráfico mesmo, tá bom? Nós vamos ver então na sequência como deixar ainda melhor o nosso Debian para desktop. Então é isso, ficamos por aqui. Espero que ajude. Qualquer dúvida, coloque nos comentários aí pra gente, beleza? Abraço, até mais.